Então, bom dia para vocês. Vamos começar a nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, nós temos que ver as questões das regências que nós já trabalhamos em forma de exercícios. Nós vamos fazer alguns exercícios sobre o período regencial. Sempre é importante lembrar que o período regencial é o período que vai de 1831 a 1840. O período que, pela primeira vez da história, o Brasil é governado por brasileiros, tá certo? Então, dentro dessa lógica, ou dentro dessa ótica, nós vamos abordar as questões que vão salientar que, dentro do período regencial, nós temos a criação das regências, duas regências trinas e duas regências una. A primeira regência, que foi a regência trina provisória, ela foi eleita para eleger uma trina permanente. Depois, a trina permanente elege a regência una do padre Feijó, e a regência una do padre Feijó é substituída pela regência una do Araújo Lima. Então, dentro desses pormenores, nós vamos salientar diversas situações, como, por exemplo, na regência una do padre Feijó, foi criado o Ato Institucional de 1834, que ele pressupunha uma pequena, era como se fosse uma pequena reforma na Constituição já estabelecida em 1824. Portanto, as leis estabelecidas pelo ato institucional, a lei interpretativa do ato institucional é para dar mais plena características aos poderes legislativo, executivo e judiciário. Embora que o poder executivo estava nas mãos dos regentes, eles poderiam estabelecer as mudanças necessárias. E dentro desse contexto é criada a Guarda Nacional, tá ok? Criada a Guarda Nacional a partir de 1835, nós temos dentro do governo do padre Feijó. A Guarda Nacional foi criada para impedir as manifestações, as revoltas e as rebeliões locais. E quem participava, quem era o cidadão ativo da Guarda Nacional, recebia o título de Coronel da Guarda Nacional. Daí o surgimento dos grandes coronéis da República do Brasil. Tem origem aí, em 1835, com a criação da Guarda Nacional, a criação dos coronéis da Guarda Nacional. E, a partir daí, eles tinham o objetivo básico de controlar as rebeliões que surgissem nas respectivas províncias. E não tardou muito, a partir de 1835, nós temos o surgimento de algumas revoltas, como Cabanagem, Balaiada, Revolta dos Malês, nós temos a Sabinada e a maior das revoltas, a maior das rebeliões do período regencial, que é a chamada a Farroupilha. Então, essas mobilizações dentro do período regencial ocorreram de 1835 até 1840, quando o Dom Pedro II tem a sua maioridade antecipada, pelo chamado golpe da maioridade, tem a sua maioridade antecipada e passa a governar como príncipe, como um imperador do Brasil já em 1840. Só que a revolta ou a rebelião mais duradoura vai ser de Canudos, 10 anos, Canudos não, perdão, a Farroupilha, de 1835 a 1845. Cada revolta dessas tinha um cenário específico, tinha uma característica específica. No caso de farrapos, tá? No caso a Farroupilha, contra a taxação do charque gaúcho, contra os altos impostos do charque gaúcho em relação ao charque platino, que chegava mais barato aqui dentro do Brasil. Então, isso eclode dentro do chamado período regencial. Então, para hoje, a gente faz algumas questões referentes ao período regencial. Por favor, você que está aí na aula, pega o seu livro de história na página 116, o conjunto de exercícios no Enem é assim, nós vamos fazer alguns exercícios, nós não vamos fazer todos os exercícios também, porque o nosso tempo será insuficiente. Depois a gente continua a resolução dos exercícios, mas hoje vamos fazer alguns exercícios da
da parte ou do bloco no Enem, assim, página 116, pega aí, por favor, certo? Então, vamos lá, vamos passar adiante para a gente resolver nossos exercícios, tá? Vamos começar com o exercício número 2. Nós não vamos fazer a sequência correta, vamos fazer 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 e assim sucessivamente, certo? Então, assim, exercício número 2, vamos lá. Exercício número 2. É simplesmente espantoso que esses núcleos tão desiguais e tão diferentes se tenham mantidos aglutinados, deixa eu aceitar aqui, aglutinados numa só nação. Durante o período colonial, cada um deles teve relação direta com a metrópole. Ocorreu o extraordinário. Fizemos um povo-nação, englobando todas aquelas províncias ecológicas numa só entidade cívica política de todas aquelas províncias ecológicas numa só entidade cívica e política. Então, diz assim, após a conquista da sua autonomia, ou seja, após a conquista da sua independência, a questão primordial do Brasil residia em como garantir sua unidade político-territorial diante das características e práticas herdadas da colonização, relacionando o seu projeto de independência e construção do Estado Nacional Brasileiro à sua particularidade decorreu da... Qual foi a situação da particularidade da formação do Estado brasileiro pós o processo de independência? Nós falamos categoricamente que, pós a independência do Brasil, o Brasil foi um processo que levou a uma monarquia totalmente diferente dos países da América do Sul, que quando proclamaram a sua independência, eles se transformaram em república. O Brasil permanece uma monarquia, tá? O Brasil vai continuar com a escravidão, a manutenção do sistema de escravidão, e o Brasil vai continuar no sistema de plantation. O que é o plantation? Trabalho escravo, monocultura e latifúndio, ou seja, essas são as três características básicas que o Brasil vai herdar do período colonial. Mesmo com a independência do Brasil, o Brasil continuava com estrutura de latifúndio, monocultura e escravidão. O Brasil transformou-se em uma monarquia, enquanto todas os outros países da América do Sul transformam-se em república. Então, isso está ligado diretamente às características peculiares do Brasil pós a independência. Então, vamos analisar as alternativas. Letra A. Deixa eu aceitar aqui. Letra A. Cadê? Letra A. Ordenação de um pacto que reconheceu os direitos políticos aos homens, independentemente da cor, sexo ou religião. Não, está errado. Por que está errado? Está errado porque não foi independente de cor, sexo ou religião, porque manteve-se a estrutura da escravidão, então não havia igualdade de cor, não havia igualdade de sexo, as mulheres ainda eram desprivilegiadas, certo? Então, dentro da estrutura da proclamação da nossa independência, não houve um pacto de direitos entre cor, sexo e religião. Permaneceu muito as questões de preconceito em relação à cor, em relação ao sexo e também em relação àqueles que não tinham a religião católica presente no Brasil. Joga fora a alternativa A. Para quem chegou agora, estamos fazendo os exercícios da página 116 no Enem, é assim. Pega o livro e acompanhe com a gente, por favor. B. Estruturação de uma sociedade que adotou os privilégios de nascimento como critério da hierarquização social. Não, não pode ser também. Estrutura de uma sociedade que adotou privilégios de nascimento. Então, para você ter uma participação política no Brasil, você tinha que nascer dentro de uma classe social privilegiada. Não, joga fora. Então, A, errado, B, também errado. Letra C.
realização de acordos entre elites regionais que evitou confrontos armados do seu projeto luso-brasileiro. Não, joga fora. Não evitou confrontos armados porque eclodiu cabanagem, sabinada, balaiada, farrapos e revolta dos malês. Então, joga fora a alternativa letra C. Letra D. Concessão da autonomia política regional que atendeu aos interesses socioeconômicos dos grandes proprietários. Não houve a concessão da autonomia política regional, porque as regiões estavam sendo controladas pelo município, pela capital, que era o Rio de Janeiro. Tanto é que havia nomeação de interventores para as províncias diretamente do Rio de Janeiro. Então, joga fora também a letra D. Sobrou a letra E, que garantiu uma ordem associada à permanência da escravidão. Então, foi aquilo que nós falávamos anteriormente, que no processo de independência do Brasil, o Brasil tornou-se uma monarquia, ao contrário dos outros países que transformaram-se em república. O Brasil manteve a estrutura do plantation, que é latifúndio, monocultura e o trabalho compulsório, ou trabalho escravo, e a manutenção da escravidão dentro de todo o território nacional. Portanto, a única alternativa que pode ser é a letra E. Tá, ok? Marca aí, por favor, a letra E. Para quem chegou agora, nós estamos fazendo os exercícios da página 116 do Enem, assim, estamos no exercício 2, certo? Pega o livro, página 116, exercício 2. Então, está aí o exercício 2 feitinho e a resposta, a letra E. Vamos passar para o próximo exercício, que é o exercício número 3. A do Exame Nacional do Ensino Médio. É hoje a nossa festa nacional. O Brasil inteiro... Só um pouquinho, está passando um avião por aqui. Desculpem, é que eu moro próximo ao aeroporto e estava decolando um avião por aqui, fazendo um barulho ensurdecedor, tá? Mil desculpas. É hoje a nossa festa nacional. O Brasil inteiro, da capital do Império, à mais remota e insignificante das suas aldeolas, congrega-se unânime para comemorar o dia em que tirou dentre as nações dependentes para colocá-lo entre as nações soberanas, e entregou-lhes seus destinos que até então haviam ficado a cargo de um povo estranho. O texto quer dizer que a festa nacional é a festa da independência do Brasil, que a partir daí o Brasil passa a ser um Estado-nação independente, com suas estruturas próprias, certo? Rompendo diretamente com um povo estranho, que seria Portugal. Rompendo diretamente com o povo estranho, esse povo estranho seria Portugal, certo? As festividades em torno da independência do Brasil marcam o nosso calendário desde os anos imediatamente posteriores ao setembro de 1822. Estamos falando do dia 7 de setembro, certo? Essa comemoração está diretamente relacionada com, letra A, construção e a manutenção de símbolos para a formação de uma identidade nacional. Pode ser construção de manutenção de símbolos. Então, eu preciso de símbolos para a organização de um Estado, certo? Letra B, domínio da elite brasileira sobre os principais cargos políticos que efetivou-se logo após 1822? Não. Houve disputa com o Partido Português que se fazia presente dentro do Brasil. Então, não. 3, a letra C, os interesses dos senhores de terras que, após a independência, exigiram a abolição da escravidão? Não, eles não exigiram a abolição da escravidão, muito pelo contrário, eles exigiram a manutenção da escravidão, porque era a base da mão de obra, que era a base da mão de obra do Brasil, que era ainda a estrutura rural, certo? Então, joga fora a letra C. Letra D, o apoio popular às medidas tomadas pelo governo imperial para a expulsão dos estrangeiros do país. Não, não houve apoio popular. Simplesmente o governo tratou os portugueses como inimigos do Brasil porque queria alcançar o processo de soberania do Estado Nacional. Então, joga fora. E letra E,
a consciência da população sobre os direitos adquiridos posteriormente à transferência da corte para o Rio de Janeiro. Não. Consciência da população sobre direitos, na verdade, não houve nenhum direito adquirido depois que a corte portuguesa transferiu-se para o Rio de Janeiro. Então, não houve nenhuma realidade dessa. Resposta correta, letra A. Exercício 3, deixa eu ver. Exercício 3, resposta correta, letra A. Marque aí, por favor. A construção e a manutenção de símbolos para a formação de uma identidade nacional. Logo após a independência, o sonho de uma proclamação, o sonho de uma formação de uma identidade nacional era a realidade mediante não só ao imperador, mas como as classes mais baixas, as classes mais fundamentadas dentro do interior da sociedade. Portanto, exercício 3, letra A. O próximo exercício é o nosso exercício número 4. Ele vai falar a respeito da estrutura política dentro do Brasil no período regencial, ou no período do Primeiro Império até o período regencial, certo? Opa, deixa eu voltar aqui. Eleições. No Império, era um acontecimento muito especial. Nesses dias, o mais modesto cidadão se vestia sua melhor roupa ou a menos surrada e exibia até sapatos, peças dos vestuários tão valorizadas que entre aqueles que pouco tinham. Em contraste com a maioria, vestimentos de gala e autoridades civis, militares e eclesiásticas. Tudo do bom e do melhor compunha a indumentária de quem era mais do que um cidadão qualquer que queria exibir em público a sua privilegiada condição. Então, para você ser um eleitor, era uma condição privilegiada. Então, você deveria mostrar-se como apto, mostrar-se diferente das demais classes da sociedade. No Brasil, no século XIX, a noção de cidadania estava vinculada à participação nos processos eleitorais. As eleições revelavam um tipo de cidadania carente da igualdade jurídica, defendida neste mesmo período por muitos movimentos europeus herdeiros do iluminismo, devido à, letra A, exclusão dos analfabetos que impedia a maioria da população de participar das eleições. Pode ser que tenha uma relação direta com isso. Raridade das eleições, que criavam apenas a ilusão de participação de cidadãos, aí necessariamente não. A vigência da Constituição do Império, que definia como o cidadão apenas aqueles que eram eleitos, não, porque se eu vou votar, eu sou cidadão. Então, a presença do poder moderador, que significava, na prática, a inutilidade das eleições legislativas, categoricamente também não. A existência do voto censitário, que afirmava as hierarquias sociais. Então, pode ser também a resposta letra E. Vamos ficar com a resposta letra E. Por que não pode ser a letra A? Exclusão dos analfabetos, que impedia a maioria da população de participar das eleições. Então, aqui fala a respeito das ideias do movimento europeus, do iluminismo. Mesmo no iluminismo, pressupondo a ideia de liberdade, igualdade, fraternidade, de extensão do direito de voto a todos, nem todos poderiam votar. Então, isso, a existência do voto censitário, que reafirmava as hierarquias sociais. O voto censitário é aquele voto baseado na renda. Então, para que eu possa votar, para eu poder votar, eu tenho que ter uma determinada renda, uma base fundamentada para eu poder estabelecer a participação nos mecanismos de eleição. Já considerando que a eleição era uma situação assim, muito rara de se acontecer. Então, quando acontecia, se eu tenho como participar, se eu tenho certa concentração econômica, eu posso participar, mantendo ou estabelecendo a manutenção dessas hierarquias sociais, principalmente na hierarquia econômica dentro da sociedade brasileira. Portanto, resposta letra E. Próximo exercício é o exercício número 5. Tá? O exercício número 5
diz assim: após o retorno de uma viagem de Minas Gerais, onde Pedro I fora recebido com grande frieza, seus partidários prepararam uma série de manifestações a favor do imperador no Rio de Janeiro, armando fogueiras de luminárias na cidade. Contudo, na noite do dia 11 de março, tiveram início os conflitos, tiveram início os conflitos que ficaram conhecidos como Noite das Garrafadas, durante os quais brasileiros apagavam as fogueiras portuguesas e atacavam as casas iluminadas, sendo respondidos com cacos de garrafas jogados pelas janelas. Os anos finais do primeiro reinado, de 1822 a 1831, se caracterizam pelo aumento da tensão política. Nesse sentido, a análise dos episódios descritos em Minas Gerais e no Rio de Janeiro revela: letra A, estímulos ao racismo; letra B, apoio ao xenofobismo; letra C, críticas ao federalismo; letra D, repúdio ao republicanismo; ou letra E, questionamentos ao autoritarismo. Então, das 5 alternativas, nós vamos ficar com a letra E, porque nós falamos nas aulas anteriores que o Dom Pedro, ele era muito autoritário, ele fazia valer o poder moderador, ele fazia valer a estrutura do poder centrado nele. Então, vivia-se praticamente uma estrutura de uma esfera absolutista dentro do Brasil. Portanto, o governo do Dom Pedro I, que era autoritário, ok, levou à insatisfação da população. Na verdade, não fora basicamente da população, mas das camadas médias urbanas, passou a se estabelecer uma insatisfação contra o governo do Dom Pedro I, que levou à chamada Noite das Garrafadas, certo? Então, a questão a questão que refere-se diretamente ao episódio da Noite das Garrafadas foi o questionamento sobre o autoritarismo do imperador. Até que ponto, até que momento esse autoritarismo deveria ser evidente na estrutura política do Brasil, certo? Então, a alternativa correta, letra E. Mais uma, exercício 6. Artigo 92. São excluídos de votar nas assembleias paroquiais os menores de 25 anos, nos quais não se compreendam os casados, os oficiais militares que forem maiores de 21 anos, os bacharéis formados, os clérigos das ordens sacras. Artigo 92, parágrafo 4. Os religiosos e quaisquer que vivam em comunidade claustral, ou seja, de clausura, tá? Seriam tipo mosteiros e assim sucessivamente. 5, os que não tiverem renda líquida anual a R$100.000 por bens de raiz, indústria, comércio ou emprego. Então, aí está categoricamente, tá? Uma ideia acerca das restrições do poder de voto, tá? Restrições do poder de voto dentro da Constituição de 1824. A legislação espelha os conflitos políticos e sociais do contexto histórico de sua formulação. A Constituição de 1824 regulamentou o direito de voto dos cidadãos brasileiros como objetivo de garantir. Ela tinha o objetivo de garantir o quê? O fim da inspiração liberal sobre a estrutura política brasileira, a ampliação do direito de voto para a maioria dos brasileiros nascidos livres. Isso quer dizer que escravo não tinha qualquer condição de participação política dentro do Brasil. A concentração de poderes na região produtora de café sudeste brasileiro, ou o controle político do poder político nas mãos dos grandes proprietários e comerciantes, ou ainda a diminuição da interferência da Igreja Católica nas decisões políticos administrativas. Então, o fim da inspiração liberal, a ampliação do direito de voto, a concentração dos poderes, o controle político ou a diminuição da interferência da Igreja Católica. Nós ficamos com o controle do poder político na mão dos grandes proprietários e comerciantes.
comerciantes. Então, para dizer que quem era considerado cidadão por período, por momento de voto, que poderia votar, eram os grandes proprietários e também os grandes comerciantes. Então, isso categoriza, tá, a sociedade brasileira no período do Primeiro Império, onde os indivíduos vão estabelecer diretamente a condição para poder votar. Então, condição para poder votar é ter uma condição no mínimo de 100 mil réis, tá? Para poder estabelecer o direito de voto. Quem tinha 100 mil réis na época, ou era um grande proprietário, ou era um grande comerciante, que poderia estabelecer uma abordagem acerca aí das suas condições, certo? Então, exercício número, deixa eu ver, número 6, exercício número 6, resposta à letra D. Marca, por favor, letra B, a resposta do exercício número 6. Agora, nós vamos pular o 7, o 8, o 9, o 10, vamos para o exercício 11. Exercício 11. Quando se sabe, muitas das antigas queixas das províncias se voltavam contra a centralização monárquica. Pode parecer estranho o surgimento de tantas revoltas no período, afinal de contas, se procurava dar alguma autonomia às assembleias provinciais e organizar a distribuição de renda entre o governo central das províncias. Ocorre, porém, que, agindo nesse sentido, acabaram incentivando as disputas das elites regionais pelo controle das províncias, cuja importância crescia. Além disso, o governo perdera a aura de legitimidade que também ou mal tiveram enquanto o imperador esteve no trono. Ou seja, aí o texto vai falar justamente da descentralização do poder do Rio de Janeiro, levando o poder para as regiões, para as províncias locais, e essas províncias locais passam a estabelecer a disputa pelo poder entre os coronéis que estavam nessa região. Eles começam a disputar palmo a palmo o poder. E isso vai levar à eclosão de diversas rebeliões, como nós falamos, Balaiada, Sabinada, Farrapos, Cabanagem e a revolta dos malês. Então, esses movimentos vão estar ligados diretamente à luta do poder do coronel local para se ver livre das condições da estrutura de dominação. Nesse fragmento, o historiador Boris Fausto refere-se a, letra A, rebeliões regenciais, certo, que se opunham à pretensão de Dom Pedro I de unir as coroas portuguesas e brasileiras. Aí errado, né? Se eram rebeliões regenciais, já não existia o governo de Dom Pedro I, tá? E não queria unir a coroa brasileira com a coroa portuguesa, então joga fora. Letra B, revoltas militares decorrentes do fortalecimento do Exército após a Guerra do Paraguai. Nós nem falamos ainda da Guerra do Paraguai, então deixa de lado, joga fora também a letra B. Letra C, rebeliões de independência que eclodiram em Minas Gerais, Bahia, após a chegada da família real em 1808, não foi logo após a chegada da família real. As revoltas ocorrem em 1835, ou seja, foi basicamente anos depois da chegada da família real no Rio de Janeiro, então joga fora. Revoltas provinciais, após a renúncia do imperador Dom Pedro I em 1831, que significavam uma ameaça à centralização do poder e à unidade política do Império. Então, marca, por favor, a letra D. Letra A não pode ser porque é até propriamente gerado um absurdo, como se o Dom Pedro I quisesse unir Brasil e Portugal num só reino. A segunda fala das revoltas militares após a Guerra do Paraguai. Nós nem chegamos ainda a falar sobre a Guerra do Paraguai, então joga fora. A outra fala sobre as rebeliões de independência que ocorrem logo após a chegada da família real em 1808. Primeiro que a independência foi em 1822, 14 anos depois da chegada da família real. Então, tem erros cronológicos aí, joga fora. Portanto, fica como uma resposta verdadeira a letra D, revoltas provinciais, após a renúncia do imperador Dom Pedro I em 1831,
que significavam uma ameaça à centralização do poder e à unidade política do império. Então, são as chamadas rebeliões regenciais. Então, joga fora A, B e C e fica com a letra D, certo? Mais um para a gente poder encerrar. Exercício número 12. Explodiu na província do Grão-Pará o movimento armado mais popular do Brasil. Foi uma das rebeliões brasileiras em que as camadas inferiores puderam ocuparam o poder. Ao texto pode se associar a regência e a cabanagem, ou letra B, o primeiro reinado e a Revolução Praieira, ou letra C, o segundo reinado e a Revolução Farroupilha, ou letra D, o período joanino e a Sabinada, ou letra E, a abdicação e a Noite das Garrafadas. Portanto, letra A. Ok? O período das regências e a revolta da cabanagem, que foi uma rebelião mais popular do Brasil. Os cabanos, lembre-se sempre, os cabanos eram pessoas simples, pessoas pobres, pessoas humildes que moravam em cabanas ao longo dos rios. Eles começam a se levantar contra a miséria, a opressão e a falta de oportunidades na região, e também contra o poder dos coronéis presentes na região. Vão chegar a tomar algumas regiões, vão ser traídos e logo depois se desfaz o movimento mediante o envio das tropas do governo central, certo? Então, a cabanagem, no período da regência, foi a mais popular das revoltas que ocorrem no período, certo? No mais, o último exercício para a nossa aula de hoje, certo? Deixa eu ver aqui rapidinho. Então, para a nossa aula de hoje foi basicamente essa sequência de exercícios. Nossa próxima aula nós vamos continuar o restante dos exercícios para poder fechar o capítulo, para a gente passar por um capítulo adiante, certo? É muito importante nós salientarmos que durante esse período, o período regencial, tá? Essas revoltas, essas rebeliões que ocorrem na estrutura do Brasil, têm um caráter popular. Apesar da Guerra de Farrapos ser a mais elitista das revoltas, mas todas elas eram de caráter popular. A cabanagem, comandada por cabanos, gente pobre que viviam à margem dos rios, tá, da região. A balaiada, que foi comandada por indivíduos pobres, fabricantes de balaios, daí o Cosme Bento, chamado Preto Cosme, tá ok? Gente pobre, ou eram índios, ou eram ex-escravos, ou eram alforriados. Então, dentro dessa condição, surge a ideia da transformação do ambiente local. A revolta dos malês, que foi a revolta dos negros de origem muçulmana contra a miséria, contra a opressão, contra os maus tratos aos quais eles viviam, tá? A Sabinada, que foi na Bahia, criada por Francisco Sabino, porque ele queria a proclamação de uma república na Bahia até a maioridade do imperador, ou seja, a Bahia iria tornar-se independente do restante do Brasil, e quando o imperador alcançasse a maioridade, passaria a estabelecer o retorno à estrutura política do Brasil. Então, deixaria de ser Brasil, passaria a ser uma república e, com a maioridade do imperador, voltaria a pertencer à estrutura monárquica do Brasil. E a Guerra dos Farrapos, lá no Rio Grande do Sul, que ocorreu mediante contra a taxação do charque gaúcho, contra as imposições do governo brasileiro e também a nomeação de um interventor carioca para a região. Isso vai associar os indivíduos numa alta luta contra o governo central. Então, vai lutar contra o processo de centralização política e administrativa dentro do Brasil, certo? Ufa, no meu relógio faltam 4 minutos. Eu agradeço a participação de todos vocês. Quero desejar uma ótima quinta-feira, uma ótima sexta-feira santa, uma ótima Páscoa para vocês, um bom feriado, um bom descanso e até a nossa próxima aula, tá ok? Beijo, beijo, tchau, tchau. Tchau, Ronei, grande abraço. Valeu, abraço.
Falou, Rolê, beijão. Valeu, tchau, tchau.